Eu sei que pode parecer não, é um paradoxo, mas eu subestimo o poder do autocuidado. É incrível que poder falar de algo ou ter autoridade para falar de algo não muda o quanto isso pode te realmente fazer sentido para você ou realmente te transformar. É o autocuidado. Recentemente, eu ando fazendo uma dieta, por exemplo, de sem glúten. E eu, sinceramente, descobri que eu sou intolerante ao glúten. O meu filho Dimitri, ele tem alergia a leite, ovos, um pouco de glúten também, poeira. Eu também sou bastante alérgica. Mas como o meu corpo mudou, como a minha biologia mudou, como a minha pele mudou, literalmente. Eu sinto que eu rejuvenesci aqui há uns quantos anos. Claro que no início foi bem complicado deixar e fazer esse teste, mas eu literalmente descobri que o glúten estava me matando. E o que que o autocuidado tem a ver com bem-estar, autoestima e o porquê que eu tô falando sobre isso? Bom, ainda assim, falando sobre isso, trabalhando com isso e empreendendo com isso, eu ainda assim subestimo o poder do autocuidado. Hoje, por exemplo, eu acordei, me arrumei, me maquiei, tenho a minha rotina, é o que eu sempre digo. Autoestima é um estado, né? Não tem como você estar com autoestima e com depressão ao mesmo tempo. A não ser que você seja uma pessoa bipolar, por exemplo. Então, eu não nasci assim, nesse estado de autoestima. Eu me coloco nesse lugar. Como? Conhece a ti mesmo. Conhece a ti mesmo e isso a gente faz em processo de mentoria. Por que que é o conhece a ti mesmo? É simplesmente uma das perguntas assim mais difíceis de se responder do planeta. Mas vamos lá, a gente vai tentar. A gente vai tentar falar sobre isso. Conhece a ti mesmo. Eu, Daniele, hoje sei, né, depois de quase 30 anos, hoje eu descobri o porquê de eu ter um grande problema, o glúten. Então, eu ainda estou nesse processo de conhecer a mim mesma. Mas o que que eu conheço a ti mesmo? Eu gosto de verde ou eu gosto de azul. Não é porque a minha coleguinha diz que gosta de verde que eu vou dizer que eu gosto de verde só para dizer para ela e para estar com ela e concordar com ela. Ser um indivíduo, ser um indivíduo significa ter gostos individuais, pensamentos individuais, ideias individuais. Não é porque o seu marido é flamenguista que você, quando casar com ele, agora vai deixar de ser do São Paulo, torcedora de São Paulo, para ser flamenguista. Isso se chama perca de identidade. E o que que é o conhece a ti mesmo? É entender a sua história, de onde você veio, os seus valores, os seus princípios, as suas preferências, as suas alergias, as suas mais-valias, né? No que eu sou boa? Eu sou boa em fazer isso aqui. Pelo menos eu acho que sim. E acredito fielmente nisso. Sou boa em palestrar, por exemplo. Sou boa em pegar uma aluna de mentoria e levar ela de um estado de baixa autoestima, autoestima miserável, como eu digo, e a gente chegar num estado de autoestima inabalável. É nisso que eu sou boa. Eu não sou boa, por exemplo, em resolver documentos ou em fazer contas. Ou posso fazer contas, mas assim, não é a minha maior skill. E isso é o conhece a ti mesmo. O que que eu gosto? O que que para mim é mais fácil? Porque falando em relação à força de vontade, porque se você for levar tudo na força de vontade, o que que é força de vontade? Imagina que você tá dentro numa piscina cheia de água. Eu te dou uma bola de basquete. E aí você vai fazer de tudo para colocar essa bola de basquete e deixá-la dentro da água. Só que tem um problema. Você conseguiu colocar ela lá dentro da água. Só que por quanto tempo você vai conseguir fazer isso? Isso é força de vontade.
Mas você já viu a sabedoria da água? A água, quando ela encontra um caminho, um desafio, uma pedra num caminho, ela dá a volta e procura sempre pelo caminho mais fácil. Em neuropsicologia, a gente fala muito sobre isso, né? O que que é as conexões neurais e fazer novas conexões neurais? E o que que o corpo sempre busca? O corpo sempre busca pelo caminho mais fácil. É por isso que quando você vai trabalhar, você tende a ir sempre pela mesma rua, porque o seu cognitivo, as suas conexões neurais não vão gastar energia buscando uma melhor rota, ela já sabe que é ali. Isso se chama um hábito, né? Criar novas conexões, criar novos caminhos neurais dentro da sua cognição, dentro do seu cérebro, e enfim. E por que eu tô falando de ainda subestimar o poder do autocuidado? Porque, bom, eu ainda me surpreendo o quanto o autocuidado pode transformar a sua vida. Recentemente eu fiz um procedimento estético, fiz criolipólise. Eu tenho um filho de 4 anos, me mudei, né? Mudei de país há 2 anos e meio, mais ou menos. No meio disso tudo, eu tinha um bebê pra cuidar e transição de carreira, transição de mil coisas e abertura de empresa. Abrimos uma empresa aqui no Brasil, eu e meu esposo. Passei por desafios no meu relacionamento e no meio disso tudo eu simplesmente não consegui me cuidar como eu gosto e como eu deveria, e enfim. E depois de fazer esse procedimento estético, eu fiz. Desculpa, um despertador. Bom, e depois disso, eu fiz a dieta que me passaram, que incluía de cortar o glúten. E agora eu descobri que sim, eu era intolerante ao glúten, eu não sabia disso. Eu não sabia disso. E por que eu tô falando sobre isso? Porque eu me sinto mais bonita, meu intestino funciona melhor. Eu sempre tive muito problema em relação ao intestino. O meu intestino está funcionando. E quando você tem um problema de intestino, já ouviu falar estar enfesada? É muito problema. Porque você retém líquido, a sua pele fica ruim, o seu cabelo fica ruim, você fica irritada, você fica estressada. Só que eu só fui descobrir isso agora. Então eu ainda, por mais que eu fale sobre isso, por mais que eu estude, por mais que eu ensine isso, eu ainda me surpreendo da capacidade que o autocuidado, de olhar pra você, o amor próprio, de se priorizar um pouco, tem em relação a transformar a sua vida. Até hoje eu me surpreendo com a capacidade que a autoestima pode fazer. Por exemplo, quando eu estava me arrumando hoje, nossa, eu estava completamente diferente daquilo que eu estou agora. No tempo da pandemia, falava-se muito sobre isso, né? Estar descabelada, descuidada, com uma roupa de pijama o dia todo, o seu consciente, o seu inconsciente percebe que você não está para trabalhar, que você não está para o mundo, para a vida. O seu inconsciente percebe, você se olhar no espelho, suas células reagem diferente. Então, o autocuidado, que é um dos pilares da autoestima, o autocuidado surpreende. Desde a biologia, desde a sua alimentação. Não sei se você sabe, durante 7 anos da minha vida eu tive bulimia e fiz nutrição para me curar da bulimia. Descobri na nutrição, e para fazer nutrição eu tive que trabalhar na área da estética, lá em Lisboa. Empreendi na área da estética durante muitos anos e descobri depois na faculdade de nutrição que eu não ia me curar lá, que o problema era aqui. Por isso hoje eu faço faculdade de psicologia aqui no Brasil, sou estudante de psicologia e também fiz centenas de formações na Europa em programação neurolinguística, coaching também, mentoria, enfim, o porquê fazemos o que fazemos.
Então, o autocuidado ainda me surpreende. Querer melhorar, querer buscar essa cura interna, essa melhoria, porque eu sempre digo para as alunas em mentoria, na mentoria Autoestima Inabalável, por que que eu falo de autoestima? Bom, nesse rolê todo de eu querer me cuidar, querer me curar da minha bulimia, do meu transtorno de imagem, do meu transtorno alimentar, da minha compulsão, eu fui trabalhar na área da estética e lá eu descobri que não adianta você estar linda por fora. É maravilhoso estar linda, com a pele linda, com o cabelo lindo, tudo funcionando. Mas se você não tiver aqui e aqui, né, com a sua autoimagem saudável, com a sua autoestima saudável, não vai resolver. É o que eu sempre digo para as alunas. Se eu pegar você, te dar um banho de loja, fazer uma escova, fazer uma maquiagem, ótimo, vai melhorar muito. Tanto que eu ainda me surpreendo com o poder do autocuidado. Mas e quando você toma banho, tira a maquiagem, tira a roupa e deita na cama? E aí? O que que fica? Fica a autoestima. O que que é autoestima? Autoestima é a opinião que eu tenho sobre mim. Por exemplo, eu estou aqui gravando esse vídeo. Já tive dezenas e dezenas de alunas. Os meus conteúdos já, assim, milhares de comentários falando, Dani, obrigada pelo seu conteúdo. Obrigada por ter me aberto a visão para isso. Por exemplo, se chegar aqui alguém na minha frente, aqui no meu escritório, e falar assim pra mim, Dani, por que que você não vai lavar uma louça? Acho que você tá perdendo tempo fazendo isso aí. Eu vou falar, olha só, eu respeito a sua opinião, mas eu acho, a minha opinião sobre mim é que eu faço um bom trabalho. E isso que eu estou fazendo aqui vale a pena. Então, eu espero que você me respeite. Você não precisa gostar de mim, eu espero que você me respeite. Eu gosto de mim, espero que você goste, você também. Isso é a opinião que eu tenho sobre mim. Então, independente de algo ou alguém que venha dizer para mim que o meu trabalho é ruim, ou que eu sou feia demais, ou que eu sou incompetente, porque é isso que a gente ouve, né? Eu tive recentemente, semana passada, com uma aluna, e a gente fez a aplicação da escala da autoestima. Eu tô agoniada com o meu cabelo, porque eu tinha secado ele, aí eu passei um creme pra dar uma coisada no frizz, e ele ficou assim esquisito, por isso que eu tô agoniada. E falamos sobre isso em processo de mentoria. A gente fez a aplicação da escala da autoestima. Inclusive, vem aqui no link da descrição, aqui no link da descrição no WhatsApp, vou liberar para você de forma gratuita o treinamento Autoestima Inabalável. Treinamento Autoestima Inabalável é o primeiro pequeno grande passo rumo à construção da sua autoestima inabalável. Eu sei que se tivesse uma pílula mágica da autoestima, ela seria provavelmente a pílula mais vendida do planeta. Porque você concorda comigo que quem tem uma autoestima inabalável vende mais do que quem não tem? Quem tem uma autoestima inabalável fecha mais negócios? Tem relacionamentos melhores? Construir uma autoestima inabalável não é uma opção, é vital. É vital. Eu sempre digo isso também. Não é ganhar dinheiro para investir na autoestima. A forma correta a ordem correta é investir na autoestima para aí sim ganhar dinheiro. Então, vem aqui no link da descrição, no WhatsApp, eu vou liberar para você o treinamento de forma gratuita e não só. E não só. Depois disso, tem mais bônus presente. Nós vamos aplicar juntos a escala da autoestima. Por quê? Bom, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Faz sentido para você? E se eu estou aqui e quero ir pra praia, ligo meu GPS, falo GPS, eu quero ir pra praia. Primeira coisa que o GPS me pergunta é onde você está. Onde você está em relação à sua autoestima? É isso que a gente vai descobrir. Aferir e quantificar. O que não se gere não se mede. Mas voltando aqui em relação a isso, a gente já tá acabando o vídeo. Eu ainda me surpreendo com o autocuidado. Eu ainda me surpreendo o poder que a autoestima tem na vida das pessoas. Eu ainda me surpreendo. E cada dia que passa, cada aluna nova que eu tenho, cada novo treinamento, cada novo resultado que a gente tem juntas, eu ainda me surpreendo e eu falo, caramba, as pessoas precisam saber mais sobre essas coisas. Sobre autoconfiança, sobre autocuidado, sobre autoestima.
Em relação a isso, eu acabei de, semana passada, com a minha mentorada, com a minha aluna, ela me disse exatamente isso. A gente fez a aplicação da escala da autoestima, deu uma autoestima mediana. E ela disse, Dani, até um pouco tempo atrás, se você me perguntasse, eu acho que daria quase zero a minha autoestima. Porque como eu já ouvi e acabei acreditando naquilo que as pessoas me disseram, que eu era incapaz, que eu não teria sucesso, que eu não era boa o suficiente, quem eu pensava que era, por exemplo, o poder que o ambiente tem sobre você também. E só que ela decidiu mudar, ela decidiu olhar mais pra si. E isso tem muito poder. O autocuidado tem muito poder. A autoestima tem muito poder. O amor próprio tem muito poder. Porque se eu estou bem, se eu me sinto bem, se o meu intestino funciona melhor, se eu me conheço, se a minha pele tá legal, se eu tô bem comigo mesma, eu vou ser uma mãe melhor. Eu vou ser uma esposa melhor. Eu vou entregar mais no meu trabalho. Então, construir a autoestima inabalável e o autocuidado é um pilar da autoestima inabalável, não é uma opção, é uma necessidade. Espero que tenha gostado do vídeo, se inscreve no canal, dá like no vídeo e manda esse vídeo para aquela sua amiga que tá precisando ouvir isso. Bom, eu acredito fielmente que a autoestima tem o poder de levar relacionamentos, de fazer mães melhores, de fazer profissionais melhores, homens e mulheres. Então, se inscreve no canal, dá like aqui nesse vídeo para que esse vídeo chegue a mais pessoas e a gente consiga fazer esse grande e lindo movimento. Até o próximo vídeo. Tchau!